Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós chegamos hoje no penúltimo capítulo de Isaías, Isaías 65. E nós vimos tanto no Isaías 63 como Isaías 64, ali a oração do povo, né? E uma oração pedindo assim que o Senhor volte a fazer os mesmos feitos, uma oração também de confissão e um clamor, né? Para que o Senhor volte a olhar para eles. E nós vamos ver aqui em Isaías 65 uma resposta do Senhor quanto a isso, né? E ele começa dizendo assim: olha, consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntaram pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam, a um povo que não sabia orar a mim, nem clamava meu nome. Declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. Nós vemos Paulo citando essa passagem lá em Romanos 10, ele cita de 16 a 21, Paulo cita essa passagem falando que Israel não pode alegar falta de oportunidade, que o Senhor deu toda a oportunidade para Israel. Israel foi escolhida como a menina dos olhos de Deus, mas eles recusaram o Senhor como Pai, o Senhor como Senhor. E aí o Senhor se deixou ser achado por aqueles que não o buscavam. Por quem? Pelos gentios, por nós. Então se estendeu a nós, tá? E aqui ele diz assim, versículo 2: o tempo todo estendi as mãos a uma gente, nação teimosa, tá falando do povo de Israel, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Nós temos inclinações, amados, não tem como negar. E dependendo dos nossos temperamentos e personalidades, as nossas inclinações, elas se diferenciam com maior ou menor intensidade. Todos nós temos 90% as mesmas inclinações, só que alguns têm maior intensidade numa área do que em outra área. Agora, como não ceder às inclinações? Usando a força de vontade? Usando a lei? Não. Isso uma hora vai fraquejar, mas é olhando para o Senhor. É vivendo em intimidade com Deus, é vivendo se aproximando do Senhor, e Ele vai nos capacitando, porque o Espírito Santo vai ficando ativo, vai ficando quente, fervoroso em nós e vai nos capacitando. Nós não temos capacidade, mas o que nós vemos muitas vezes julgando, um julga o outro, porque o outro cedeu uma inclinação, mas ele não olha para a trave que está no olho dele, que ele cede para outra inclinação, talvez uma inclinação que não seja tão exposta. Tá? E existem vários mecanismos de defesas que nós usamos para lidar com as nossas fraquezas e nem damos conta dela. Então, comece a perceber tudo aquilo que irrita você no outro, tem a ver um pouco contigo. Tá? Então, e veja os mecanismos de defesa que você usa. Então, para a gente começar a observar as nossas inclinações. E aqui está dizendo que o povo preferiu muito mais ceder às suas próprias inclinações do que o que? Obedecer e seguir o Senhor. E o que era seguir as inclinações? Quando o Senhor escolheu o povo de Israel para ir habitar naquela terra totalmente idólatra, era para Israel ali ser a testemunha do verdadeiro Deus. E pelo contrário, eles cederam para as nações vizinhas, tá? E aqui ele vai dizer no versículo 3: esse povo que sem cessar me fere e me irrita explicitamente. Não é uma coisa assim sutil, é algo explícito mesmo. É a mesma coisa quando você tem um filho ou uma filha e você dá uma ordem e explicitamente ele desobedece. E isso se chama o quê? Rebeldia. Então, aqui está falando que o povo tinha um coração rebelde, um coração que não tinha desejo de servir nem de seguir o Senhor. Quantas vezes você e eu erramos, pecamos, mas a gente fica triste porque a gente sabe que nós não queríamos fazer aquilo. Então, significa que não está sendo uma coisa explícita. Agora, tem vezes que conforme a gente vai praticando algo,
nós vamos ficando com o coração endurecido, um coração insensato, um coração desapercebido. Hoje, cada dia mais, devido às redes sociais, a empatia tem diminuído, porque é muito mais fácil eu agredir, eu falar por meio de uma mensagem, por meio do WhatsApp. E também a gente não olha mais a pessoa como um todo. A gente ou vê o que está escrito ou vê a voz. E nisso está diminuindo a empatia no nosso cérebro. Já era pequena. É por isso que hoje a gente vê tantas pessoas se agredindo. Né? Então aqui nós estamos vendo, e isso vai diminuindo a empatia, diminui também a forma de olharmos para o próximo, para o outro e nossa comunhão com Deus. E aí a gente começa a ser o quê? Rebelde explicitamente. Então fala aqui que o povo, eles ofereciam sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Então eles construíam jardim bonitos e ali no jardim eles faziam um altar para queimar incenso. Eles não tinham mais aquele coração, porque aqui, amados, já não está falando especificamente da Babilônia, está falando de toda a história de Israel, tá? De como Israel vinha caminhando e chegou a esse momento. Então eles faziam seus jardins, queimando incenso em altares de tijolos. Então construíam jardins lindos e ali queimavam incenso lá para o Deus que não era o Senhor, porque o Senhor tinha falado que o lugar de adoração era em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Depois ele vai falar: povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas e que se alimenta com carne de porco e suas panelas a sopa de carnes impuras. O que ele está dizendo aqui, amados? O povo começou a fazer culto aos mortos. Então, como se os mortos eles já tivessem passado para um outro lado e eles pudessem ensinar alguma coisa. Então, eles iam buscar, assim, o que os mortos poderiam estar falando. Então, eles iam ali nos cemitérios e eles faziam panelas de comida, que naquela época eram sopas, e as sopas eram feitas com carne de porco, aquilo que o Senhor considerava imundo. Então, vocês percebem a rebeldia até que ponto chegou? Amados, eu vejo tanto isso, a rebeldia hoje, sabe? As pessoas assim, eu conheço pessoas cristãs que saiu uma noite, já sai para sexo, sabe? E depois, no domingo, muitas vezes já está na igreja. E o coração está tão insensível que não percebe tais coisas. Não tem mais zelo pelo próprio corpo, não tem mais zelo pela vida do outro também. Então, e isso é rebeldia explícita, sabe? Aí diz aqui o versículo, versículo 5. Esse povo que exclama, afasta-te, fique-te aí mesmo onde estás. Olha só, o povo é como se estivesse dizendo para Deus, afasta de mim, fica aí onde você está, eu vou seguir as minhas inclinações, eu vou seguir o que eu penso, eu vou seguir aqui no jardim fazendo os meus ídolos, eu vou lá no cemitério, tá? Não te aproximes de mim, pois sou ainda mais santo do que tu. Quer dizer, o que eu faço, as formas de adoração que eu tenho, é mais santo ainda daquilo que você escolheu. Então, provavelmente o povo não falava isso dessa forma, mas o coração deles estava falando isso, tá? Então o Senhor fala: essas pessoas são como cheiro de fumaça nas minhas narinas, são como fogo queimando o tempo todo sem parar. Vocês já ficaram em algum lugar que tem aquele cheiro de fumaça e aquela fumaça o tempo todo? Como aquilo te irrita, como aquilo vai te tirando do humor, do sério, tá? O Senhor está falando que não é um aroma suave que sobe ao Senhor, é um cheiro de fumaça, é um cheiro que irrita, é um cheiro de morte. Então fala versículo 6, pois bem, tudo está escrito diante de mim, não ficarei sem ação, mas darei plena e total retribuição. Aqui ele está respondendo agora ao capítulo 63 e o capítulo 64, porque o clamor foi, Senhor, olha para nós. Então, até o último versículo do capítulo 64 diz assim, e então, Senhor, depois de ver tanto sofrimento, ainda conseguirás te conter? Poderás permanecer em silêncio e seguirás nos castigando até que não podemos suportar?
Então aqui no versículo 6 é como fosse uma resposta a tudo isso, dizendo: pois bem, tudo está escrito diante de mim não passa nada. Nós sabemos que no juízo vai ser aberto o livro e ali vai estar registrada a nossa vida. Então, diante do Senhor, tudo está escrito. Não ficarei sem ação. E o Senhor não tem ficado sem ação, né? Mas lhe darei plena e total retribuição. Retribuição do quê? Dos seus ídolos, retribuição do que vocês faziam. Sabe, amados, quando a maioria peca, a minoria sofre. Veja só, dentro de um lar, muitas vezes tem uma pessoa dentro de um lar que tem problemas com droga, problema com álcool, toda a família sofre. Uma pessoa dentro do lar, vamos supor, o pai tem problema com alcoolismo, não tem responsabilidade, é muito nervoso, toda a família sofre. Então, quando tem uma pessoa, ela acaba fazendo todo o restante sofrer. Então, aqui a maioria fazia e a minoria estava sofrendo, e a minoria que estava clamando, tá? E aqui vai dizer assim: tanto por seus erros e pecados, como pelas faltas dos seus antepassados. Então, o Senhor está falando, estou olhando só agora, estou olhando tudo que eu já falei e os teus antepassados também não cumpriram. E aqui fala, declare Yahvé o Senhor, considerando que eles chegaram a queimar incenso nos montes e me desafiaram nas colinas. Quer dizer, desafiaram a mim, confrontaram a mim. Não foi só desobedecer, foi rebeldia, foi desafiar, dizendo, ainda vou fazer isso aqui para te provocar, tá? E aí ele fala assim, considerando que eles chegaram a queimar incenso nos montes e me desafiarem nas colinas, eu os farei pagar pelos seus atos de hoje e todos os anteriores também, que foi para onde eles foram, para a Babilônia, para o cativeiro, aonde foi destruído o templo, aonde foi destruído toda a cidade ficou em ruína. Assim afirme Yahvé, quando ainda se encontra suco em um cacho de uva, se costuma dizer, não o destruam, pois ainda há nele algumas gotas de algo bom. Do mesmo modo, farei em favor dos meus servos, que não os destruirei completamente. Ele está dizendo que numa vinha onde tem aquelas uvas bravas, muitas vezes se passa ali e vê um cacho de uva, que ali é um cacho de uva que está sadio. Então, no meio de tudo aquilo, tem ainda um cacho de uva sadio. É esse remanescente que ainda está sadio. Então, ele fala, do mesmo modo, farei em favor dos meus servos, não os destruirei completamente. Então, lembra de Sodoma e Gomorra? Quando Abraão orou, falou, Senhor, se tiver 50, se tiver 30, 20, e o Senhor, não destruirei. Então, o Senhor, ele, por misericórdia da minoria, ele não destrói. E aqui o Senhor fala que vai olhar para esse cacho de uva que ainda se encontra bom no meio de todas aquelas uvas bravas. E aí ele diz que eis que farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que hão de ser grandes herdeiros das minhas montanhas e colinas. Os meus eleitos os possuirão por herança e os meus servos habitarão ali. Então, a gente vê que veio Jesus aqui, né? E fala, Saron servirá de pasto de ovelhas e o vale de Acor, de acampamento de bois para o meu povo que me buscar. Então, hoje ali o vale de Saron, ali o local onde tem Saron, tem rosas, ali eles exportam até rosas. E o vale de Acor, que era um vale também ali meio deserto, hoje tem pastos, né? Então, o Senhor está falando que vai recuperar por amor daqueles ainda que realmente aquelas uvas que se preservaram ali. Todavia, quanto a vós que abandonais a Yahvé, eu vou preservar aqueles que continuaram comigo, mas para vocês que não continuaram, quanto a vós que abandonais a Yahvé, que vos esqueceis do meu santo monte, que prepararam mesa em oferenda a Deus Agade, sorte, que ofereceram misturas de bebida forte em taças cheias de vinho. Então, aqui ele está dizendo que eles também faziam um culto a essa deusa Gade, que era um culto tipo para tirar a sorte, para ver como ia ser a vida, tá? Então, para saber o futuro, que ofereceis misturas de bebida forte em taças cheias a Deus Mene, destino. Então, você vê, tanto tinha a deusa Gade para tirar a sorte,
e tinha o Deus Mene e Destino. Então, por isso que fala que leitura de mão, essas coisas, que quer saber o destino, isso pertence a Deus, porque a gente está buscando coisas que não nos convém. A gente está buscando esses deuses, tá? E fala aqui o 12, e eu os destinarei à espada. Então, quer dizer, vai realmente todos irem, e a espada quer dizer também a palavra de Deus, né? Então, a espada é aquela que corta também. A espada é aquela que fala o que é pecado. A espada fala o que é aquilo que é de Deus e não é de Deus. E olha, e eu os destinarei à espada, e todos vós igualmente vos dobrarão para a degola, porquanto eu vos convoquei e vós nem esboçaste uma resposta. Degola, tirar a cabeça. Quando fala tirar a cabeça, porque na cabeça a pessoa pensa, e aqui fala que eles nem tiveram resposta quanto ao Senhor chamando eles. A mente deles continuaram corrompidas e levando o próprio caminho deles. Então, como tem até um ditado que diz, quando a cabeça não pensa, o corpo sofre. Então, tem a degola, tá? Falei e não ouviste, antes fizeste o que é mal diante dos meus olhos e preferiram praticar o que me desagrada. Então, era deliberadamente. O povo ouvia a palavra, mas não levava mais a sério as coisas de Deus. E o Senhor aqui dando a sua resposta. Agora, do versículo 13 ao versículo 15, né? Aqui vai estar falando assim, concluindo: eis que assim diz o Senhor, eterno e soberano Yahvé o Senhor. Em verdade os meus servos comerão, enquanto vós passareis fomes. Certamente os meus servos saciarão a sede, enquanto vós ficareis sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria, enquanto vós cobrireis de humilhação e vergonha. De fato, os meus servos exultarão na felicidade dos seus corações, enquanto vós, na dor das vossas entranhas, lamentareis e uivareis, quebrantados em vosso espírito. Os vossos nomes serão proferidos como exemplo do mal, em presságio e na invocação de maldição que os pagãos costumam fazer contra os meus escolhidos. Sendo assim, o Eterno Yahvé vos exterminará. Contudo, os seus servos dará um novo nome. Então, vocês lembram que a gente viu lá no versículo 8, né, que vai falar que daqueles cachos de uva, não destrua, pois ainda há algum neles gotas de algo bom. Então, esse que há algumas gotas de algo bom são os servos do Senhor, que no meio de tanto aqueles que não obedeciam ao Senhor, vai haver os servos do Senhor. Então, o Senhor está falando que aqueles que não serviram, não seguiram o Senhor, e não está falando simplesmente daqueles povos que nunca ouviram falar do Senhor, ou aqueles deliberadamente que não querem o Senhor, que já está destinado o fim deles. Mas aqui está falando também daqueles servos do Senhor que rejeitaram o Senhor, tá? Então, aqui realmente está fechando a promessa, né? E dizendo, tanto quem receberá como serve, como quem não receberá, aquele que foi rebelde. A partir do versículo 16, nós temos, diz, quem rogar bênção para si sobre a face da terra, que o faça em o nome do nosso Deus verdadeiro. Quem fizer um juramento na terra, que o faça em o nome do Deus justo e fiel, porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e banidos para longe dos meus olhos. Então, o Senhor está dizendo também aqui, que quando a gente vai fazer uma bênção ou até algo que nós vamos falar, que seja tudo em nome do Senhor, né? Então, para os servos já é um alerta aqui para os servos do Senhor. Agora, a partir do versículo 17, vai falar sobre o novo céu e a nova terra. É uma passagem muito rica. Diz assim, em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra. Esse criar aqui, ele vem da mesma palavra quando veio lá de Gênesis, tá? E aqui diz, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Então, porque veja, mesmo dá um exemplo no seguinte aspecto, que nós não teremos saudade do que passou, porque mesmo a gente estando numa situação muitas vezes que nós gostamos hoje, a gente olha para o passado e sempre tem uma saudade de algo que passou. Veja só, o povo que foi tirado também do Egito,
eles começaram a lembrar das carnes, dos melão. Eles começaram a lembrar de coisas que eles comiam lá e começaram a ter saudade. Eles esqueceram da escravidão, mas eles tiveram saudade da comida. Então aqui está dizendo que todos os eventos passados não serão mais lembrados. Esse lembrados é questão de saudade aqui, que jamais virão à mente, porque não vai mais ter falta alguma no novo céu e na nova terra, tá? E aí ele vai falar: alegrai-vos, portanto, regozijai-vos para todo sempre com aquilo que estou prestes a criar. Então, a gente fala prestes a criar, parece que já, né? Porque, veja, quando o profeta falava, ele falava num condensado da profecia. Depois, cada profeta que vem vai destrinchando partes também da profecia. Então, aqui ele está falando que estou prestes a criar. A gente sabe que o tempo do Senhor é diferente do nosso. E ele diz assim: eis que criarei uma nova Jerusalém, porque a gente sabe que a nova Jerusalém será descer do céu, né? E esta somente para júbilo, e seu povo para felicidade. Quer dizer que nós não teremos mais essa oscilação de humor, nós não teremos, né, esse medo, essa ansiedade, tá? Vai haver júbilo e felicidade. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei todo o meu prazer. Então o Senhor está falando que aqui, nesse momento, ele vai ter todo o prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro nem lamento. Aí então que não vai haver a tristeza, né? Porque fala que vai haver a felicidade e fala assim: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Quantos hoje se perdem os filhos tão jovens, né? Com uma doença, com acidente. Nem um idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quer dizer, um idoso vai viver plenamente. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Na época de na época de Isaías, morrer era na faixa de 60 anos. Então, aqui está falando que ainda 100 anos será jovem, né? E diz assim: a comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Quer dizer, vai desfrutar do seu trabalho genuinamente. Hoje, muitas vezes a gente nem consegue desfrutar de nada, mesmo do nosso trabalho. Mas aqui está falando que vai ter trabalho, tá? Mas vai desfrutar, vai comer da vinha, vai morar na casa que construiu. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Olha só, os meus eleitos desfrutarão alegremente o fruto do seu labor. Então, não vão construir casas para outros, querendo dizer, a casa que você construir vai ser para você. A plantação, quer dizer, você vai desfrutar daquilo que você for fazer, né? E vai ter vida longa como a árvore. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes. Porque hoje, quantos a gente gera filhos e quem garante que esse filho vai trazer felicidade e esse filho vai ser feliz? É uma incógnita, né? Então, portanto, serão um povo abençoado. Então, pelo que jeito, vamos ter filhos, né? Vai aí também ter uma forma aí da multiplicação em filhos. Porque serão um povo abençoado por Iravé, eles todos os seus descendentes. Agora, só voltando um pouquinho aqui, fala que o idoso, mesmo em 100 anos, será jovem. Então, está dizendo que de alguma forma ele vai ter um final. Só que nós queremos dizer também que a palavra, lá em Apocalipse deixa claro que no final dos tempos, a morte não existirá mais. Então a gente vê que é uma vida eterna. E como que fala aqui que o idoso? Lembrando que Isaías tanto está tocando no reino a por vir como no reino milenar. Então aqui nos parece que é o reino milenar que está sendo falado, tá? Olha, e fala porque se até 100 anos ainda vão ser jovens, então tá parecendo que é o reino milenar.
Não mais trabalharão inutilmente, não gerarão filhos para serem felizes, porque serão um povo abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Quer dizer, antes mesmo de falar, o Senhor já vai estar atendendo a necessidade. Ainda estarão falando e eu os terei ouvido. Então, é sinal que vai haver algumas necessidades, né? Porque antes de falarem, eu vou estar os atendendo. Então, o Senhor vai estar pronto aqui. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentarão, mas pó será a comida da serpente. Então, você vê que aqui ainda continua a serpente. Ela, então, por isso que eu estou falando que aqui provavelmente é esse reino intermediário, é o reino milenar. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte, palavra do Senhor. E quando fala que o lobo vai habitar com o cordeiro, então nós temos aqui que os animais vão ser herbívoros, né? Não vai haver mais esse ciclo carnívoro do animal um matando o outro. E isso também passa aqui para o ser humano. O ser humano não vai precisar, porque vai construir sua casa e vai morar na sua casa. Vai ter tua vinha, então não vai haver usurpação, não vai haver roubo, não vai haver tudo isso que a gente tem visto, né? De tanta injustiça para ganhar o pão de cada dia. Então lembre-se, esse novo céu e essa nova terra, tudo aqui indica que Isaías está falando desse reino intermediário, que será o milênio. Amém? Aleluia! Gente, nós vamos agora para o nosso último capítulo. Que bênção, né? Nós estamos aqui, terminamos o nosso penúltimo capítulo. Se isso tem abençoado você, curte aqui, encaminhe para as outras pessoas. Se ainda também não assinou o canal, eu te convido a assinar o canal. Amém, amados? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.